Existe um diagrama que eu queria apresentar a vocês que trata justamente dessa questão das virtudes e daqueles 3 níveis de consciência, né? O que é o nosso sub, o que é o nosso superconsciente e o nosso consciente. Todas as criaturas, né, têm um subconsciente, tem um superconsciente, mesmo que ele esteja dormente, e tem uma zona de consciente. O Baldi trabalha muito bem sobre isso no livro Princípios de uma Nova Ética. Em outros ele tangencia, mas lá ele trabalha mais a fundo o aspecto psicológico dessa questão. Inclusive, eu já ouvi falar em filmes, né, existem muitas pessoas por aí usando justamente esse termo, superconsciente, né, superconsciência. Coisa que na época do Baldi era pouco usado. Cada vez mais pessoas estão reconhecendo, né, que esse inconsciente, né, esse extrato profundo, que não é perceptível ao nosso consciente, na verdade ele é altamente diferenciado. Existe um extrato que aponta para o alto, para as coisas elevadas, seria o superconsciente, aquela inteligência, né, extemporânea, e existe aquele que é o nosso passado, né, que está ligado aos instintos, às coisas que a gente já automatizou, já tornou hábito, já estão naturalizadas, que Freud explorou relativamente bem, que é o subconsciente. Então você tem o superconsciente e o subconsciente, e entre os dois, a zona onde você está operando, né, onde você pode realmente influenciar, que é o seu consciente, que na fase atual da humanidade, na fase atual, nosso consciente é o racional, é intelectivo, o superconsciente é intuitivo, e o subconsciente está ligado às coisas instintivas. Mas isso vai progredindo, né? Como uma cobrinha de 3 setores que ela vai progredindo, vai evoluindo à medida que o tempo passa e o ser vai adquirindo experiência e vai se sublimando. Então eu coloquei aqui um diagrama justamente para ilustrar essa questão de que imagina que você tenha 2 indivíduos, né? No mesmo momento, né, do tempo, só que um está mais adiantado. Então a cobrinha do sujeito progrediu a tal modo que o superconsciente dele está além do superconsciente do outro, né? E o consciente dele é o que para o outro seria o superconsciente. Enquanto para ele o subconsciente é o que o sujeito mais atrasado tem que ainda fazer sofridamente, conscientemente. Então, percebam que para um santo, o que é natural para um santo, né, que seria o subconsciente dele, associado ao subconsciente, para nós pode requerer um esforço tremendo no nível do consciente, ou até do superconsciente, quando a gente nem ainda consegue conceber a coisa. Né? Então, percebam que existe isso também, e é interessante, né? Se você for pegar... eu gosto muito de ver uns vídeos, né? Eu gosto muito de música, né? Em especial o piano. Eu acho um instrumento belíssimo. Tem essas grandes pianistas, né? Geralmente pianista, né? Não pianista, mas também existem alguns pianistas homens, né? Famosos. Você vê eles tocando, né? Você olha para aquilo, você não acredita, né? A precisão e a velocidade e o sentimento que é impresso em meio a essa velocidade e precisão. Eles fazem a coisa, tocam coisa num ritmo, né, inimaginável. E eles fazem isso, obviamente, sem pensar. Aquilo para eles não é consciente. Aquilo já foi naturalizado. Aquilo para eles é como para a gente normal aqui, é respirar. Para eles fazer ainda arranjos, né, de grandes peças, né, musicais, arranjos hipercriativos, é uma coisa que já foi naturalizado.
por eles, né? Aquilo não é intuição, aquele é o subconsciente, né? É o instintivo deles. Já entrou na natureza deles aquilo. Por isso é automático e rápido, né? Muita gente confunde, né, coisas instintivas com coisas intuitivas, justamente porque esses dois extremos têm muita coisa em comum. E uma das coisas que existe em comum entre esses dois é um tempo nulo para elas serem feitas, né? Então o instinto é imediato, né? Você faz a coisa na hora, né? Você não pensa para fazer. Ele é rápido, instantâneo e certeiro. A intuição é igual também. Ela é um pensamento que não demanda tempo. Por isso muita gente acredita que a intuição é não pensar. Só que, na verdade, se você estender o conceito de pensamento, você pode dizer sim, né, e isso é a linha que eu sigo, a intuição é um pensamento mais profundo, mais evoluído, e justamente porque é um pensamento que não demanda tempo algum para que você consiga chegar na solução. O que, do ponto de vista de quem está no espaço-tempo, operando baseado no intelecto e governado por ele, pode dar a impressão de que a intuição seja um não pensar, o que afasta a pessoa da intuição, porque se pensamento é algo que precisa de tempo para ocorrer, uma coisa que é instantânea não é pensamento e, portanto, é instintivo, que o instinto geralmente é admitido, né, pela racionalidade, mas o que supera a racionalidade, o que é superior a ela, o que é transracional, a racionalidade não gosta de lidar com isso. Então, tende a classificar como algo dimensionalmente abaixo, sendo que, na verdade, é algo dimensionalmente superior a ela. Só que a intuição, né, a diferença entre intuição e instinto é que a intuição está orientada para o futuro. Para o futuro, no sentido de que você está vendo novas formas de vida e você consegue chegar instantaneamente na coisa sem precisar passar por um processo sequencial mental para conseguir elaborar a resposta para uma questão específica da vida. A intuição dá uma resposta direta para uma questão específica da vida, né? Em vários momentos, para cada questão específica, se o ser é intuitivo, nesses pontos, ele já vai chegar na resposta. Assim que você está enunciando o problema, antes de você terminar de enunciar e completar, o cara já chegou já sabe a resposta, sendo que ele não tinha aquilo armazenado antes. Não é uma pergunta para a qual ele já sabe a resposta. É uma pergunta para a qual ele não sabe a resposta, mas ele conseguiu atingir, né, atingir a solução, solucionar esse problema sem ter acesso sem ainda saber qual é a solução, mas ele sabe na hora. Isso é a melhor definição que eu posso dar para vocês no momento sobre o que é intuição, né? Sobre a dinâmica da intuição. A gente pode se aprofundar futuramente na mecânica dela. Eu estou procurando entender melhor o que seja, né, as leis que regem o pensamento intuitivo, que é esse tratado aqui foi escrito com esse tipo de nível de consciência, né? Essa superconsciência que é a intuição. Os gênios têm a característica de operarem mais próximos da superconsciência do que da consciência, né? Coisa que a gente tem dificuldade de entender com nossas pobres mentes, né, racionais. E isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante. Então, isso aqui, né, esse diagrama, ele mostra essa diferença entre, né, o que pode ser virtudes para o outro pode já ser passado, pode ser até uma coisa um vício, né, de tão evoluído, de tão à frente que o sujeito está. Então, é muito difícil você encontrar um ser que esteja muito à frente, né, substancialmente à frente. Um em cada 100 mil, um em cada 1 milhão, né, porque
Imagina encontrar um cara onde as virtudes médias humanas, né, o que a gente concebe como elevado para o sujeito já seja uma coisa natural. E até um vício, né? A virtude do sujeito é uma virtude que a gente nem ainda consegue conceber. Ou as virtudes que a gente tem, só que visto de um modo tão aprofundado que a gente não consegue conceber isso, muito menos implementar em nossa vida, né? Então, é isso, né? O capítulo 83, Super-Homem. Espero ter dado uma boa ideia para vocês. E antes, né, agora que me veio na cabeça, recentemente eu vi um filme muito interessante. Eu me esqueci o nome do filme, mas é um filme que eu vi nessas plataformas. Um filme sobre um menininho, né, que ele fica sabendo da Bíblia, né, e de Jesus, ele se encanta com a coisa, né, e ele começa a querer saber a saber mais a respeito de Jesus, né, de seus milagres, de sua doutrina. E os pais dele são ateus, ele vive na escola, né, dele, né, a professora não é muito adepta, né, dessas coisas religiosas, combate até. E apesar de todo o ambiente ser, né, estimular o garoto a não fazer aquelas coisas, ele sente uma atração enorme, né, pela Bíblia, né, por Jesus, pelos ensinamentos. E é um rapazinho que tinha o hábito de ler, gosta muito de ler história em quadrinhos, né, gosta de super-heróis, né, ele tem um super-herói favorito. Ele passa a abandonar, né, se desinteressa pelas histórias em quadrinhos, ele adquire uma Bíblia. Daí ele explica em um trecho, no momento do filme, né, que ele deixou de ler os quadrinhos, né, porque ele encontrou um super-herói com poderes muito mais interessantes, muito mais poderosos do que o de qualquer super-herói que você vê por aí, né, que é o de Jesus, né. É muito bonito o filme, a história é muito interessante, assim. Uma historinha simples, né, mas muito tocante, muito profunda. Eu acho que alguma coisa, tem milagres no título, né. Quando eu lembrar, me deem um cutucão que eu coloco aqui nas descrições do vídeo o nome o filme, né, eu coloco os links se tiver algum trailer e tudo mais, plataforma onde ele está sendo exibido. Enfim, é um filme muito, muito, muito bonito mesmo. Tem vários filmes, né, que me vêm à cabeça aqui com os temas que eu vou trazendo, mas se eu for trazendo vários, eu vou ficar aqui falando, né, sobre cada um, nunca vou terminar esses 100 capítulos. Mas, bom, haverão vídeos futuros. Bom, era isso, né? Eu espero ter passado uma noção mais profunda desse tal de super-homem. No próxima exposição a gente vai falar sobre gênio e neurose, coisas que andam tão lado a lado. Até lá!